Assista agora. Jornal Cidade Livre. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Lembrando que, infelizmente, a gente está com um problema na internet, mas quem quiser se comunicar aqui com os nossos convidados, envie e-mail para o jornal cidadelivre@hotmail.com. É isso aí, já recebi um e-mail hoje, depois eu vou mostrar aí a pessoa que se comunicou com a gente. Hoje com dois amigos aqui convidados, dois ilustres convidados para debater as principais notícias do dia. Do meu lado esquerdo, o pastor Tony Arantes. Boa noite, pastor. Boa noite, Gustavo. Boa noite ao vereador Mauri, que está aqui conosco. Boa noite ao telespectador da TVI. Uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder voltar aqui a esse tão conceituado programa. Maravilha. Obrigado, Tony. E do lado direito aqui, o Tony já adiantou, o doutor Mauri, vereador, delegado aposentado. Boa noite, doutor. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores. Estamos mais uma vez aqui na TVI à disposição da população. Maravilha, obrigado. Então, a gente vai para o nosso apoiador cultural aí, daqui a pouco a gente volta com as principais notícias do dia. Até já. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Voltamos em Itapetininga. Então, como é de costume, vamos debater as notícias mais globais. Depois a gente volta no segundo bloco para debater as principais notícias de Itapetininga, que todo mundo quer aproveitar aqui os dois convidados do dia. Saiu no portal do UOL que o MP, o Ministério Público, denunciou 72 alunos da USP por formação de quadrilha. O Ministério Público denunciou nesta terça-feira 72 estudantes da USP pela ocupação da reitoria da instituição. A confusão aconteceu em novembro de 2011, depois que os jovens protestaram contra a presença da Polícia Militar dentro do campus da USP. Eles invadiram, diz aqui invadiram, alguns vão dizer que eles ocuparam, né? Eles invadiram a reitoria por 6 dias até a chegada da tropa de choque da PM. A promotoria quer processar os participantes do protesto por formação de quadrilha, danos ao patrimônio, pichação
e descumprimento de ordem judicial. Justa acusação, doutor? Eu acho que na questão da quadrilha aí há um excesso. É claro que eles praticaram delitos, mas tipificar esses atos como crime de quadrilha ou bando, eu acho que aí há um excesso. Tony, o que você achou dessa denúncia aí do MP? É justa a denúncia, visto que, na minha opinião, toda manifestação, Gustavo, ela é válida desde que ela seja pacífica, né? E a partir do momento que você comete delitos, a partir do momento que você extrapola o limite, né, da paz, aí eu acho que tem que ser colocadas medidas cabíveis, sim, para que a segurança possa ser colocada em primeiro lugar, visto que nós não podemos colocar em risco a segurança de tantos outros alunos por causa de 72, que é uma minoria. Então, é válida a manifestação, porém, tem que haver aí um limite para que tudo seja feito dentro da passividade. Vamos aprofundar um pouco o tema aqui, doutor e Tony. Muitas manifestações que já aconteceram na nossa história não foram tão pacíficas assim e foram causadoras de algumas melhorias sociais. Por exemplo, a luta contra a famosa ditadura militar não era uma luta pacífica. Não. Então, em algumas lutas, pode se extrapolar ou em nenhuma luta pode extrapolar? Toda luta, ela busca mudar um conceito, uma estrutura, no caso da ditadura militar, você mencionou. Aí, no caso dos alunos, eu preciso entender que são 72 pessoas, mas elas estão buscando melhorias para o grupo de alunos, para todos os alunos daquela faculdade. Agora, eu só separo a questão da quadrilha ou bando porque, para mim, é quase inadmissível. É claro que picharam, descumpriram ordem legal e causaram dano ao patrimônio público. É o suficiente. Agora, execrar 72 pessoas porque lutaram buscando algo no meio universitário, acho que não se deve partir de início de que eles são culpados. Eles serão ouvidos, eles serão processados, e aí um juiz vai dizer a culpabilidade de cada um. E não pode começar a achar que tem que pôr no mesmo saco os 72 e jogá-los numa prisão porque esses alunos protestaram. A justiça é muito mais do que isso, o senhor advogado. Ele sabe disso. A culpa é individual. Tem que se saber o que cada um fez, onde cada um vai ser realmente condenado se existir a prova. Maravilha. E aí, Tony, o que você acha desse contexto não tão jurídico, mas mais um contexto social aí do direito da pessoa mudar uma realidade através da luta aí dos casos dos estudantes? Ele pode extrapolar um pouco ou não? Existe um limite e não pode ultrapassar esse limite? Bom, Gustavo, é claro que existe um limite, sim, entendeu? Porém, é possível que esse limite seja também ultrapassado. Mas, na realidade, Gustavo, eu acho que para você fazer uma manifestação, eu acho que para você levantar uma bandeira e delimitar o seu limite ou não, eu acho que você tem que saber pelo que você está lutando e ponderar se realmente vale a pena todo o sacrifício. É claro que, como você mencionou, nós tivemos aí fatos históricos, né? Tanto nacionais como internacionais, de pessoas que extrapolaram esse limite e alcançaram verdadeiras vitórias e foram marcos na história do Brasil e do mundo. Mas, porém, nós também conhecemos inúmeros casos de pessoas que tentaram fazer a mesma coisa, muitas delas perderam a vida, muitas delas caíram no esquecimento, no anonimato e acabaram não chegando a lugar algum. Então, só para fazer uma menção dentro daquilo que eu conheço, eu posso citar para você, Gustavo, biblicamente o exemplo do rei Davi, quando ainda era um menino, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17 em diante, nós vemos um menino enfrentando um gigante. E aquele menino enfrentou o gigante, venceu o gigante, entrou para a história dele é contada hoje no mundo inteiro, porque ele livrou um exército inteiro, uma nação inteira das mãos de um gigante, das mãos de uma nação inimiga. Então a luta dele valeu a pena. Maravilha. Doutor, então ninguém está acima da lei? Evidente que não. Eu trabalhei com a lei durante 26 anos, longos 26 anos. É claro, quem ultrapassa o limite daquilo que é tolerável na sociedade, de comportamento, e esse comportamento extrapolado, ele caracteriza um crime, você como advogado sabe disso. Essa pessoa tem que responder, ser processada, com ampla defesa, e depois ela receberá a penação correspondente.
Maravilha. Então vamos aqui para a próxima notícia. Já vamos deixar de lado os estudantes da USP que vão responder esse processo crime aí, como o Dr. Mauri bem disse, que o novo presidente da Câmara dos Deputados disse, depois da polêmica de ontem, que não há hipótese de não cumprir decisão do STF, diz Henrique Alves. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, baixou o tom do discurso e disse nessa quarta-feira que não existe possibilidade da Casa confrontar o mérito da decisão do STF, que determinou a perda do mandato dos 4 deputados condenados no julgamento do Mensalão. Isso após o encontro do presidente do Tribunal, do presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente do Tribunal do STF, que é o Joaquim Barbosa. Havia como não cumprir a decisão? É um assunto muito polêmico esse, porque a Constituição tem algumas incongruências em relação a isso. Mas estou vendo que esse novo presidente mudou de ideia, porque até ontem ele falou que a palavra final seria da Câmara. Agora, hoje, ele vem dizer que não há como não cumprir a decisão judicial. É que agora ele já está eleito. Então, com certeza, ele vai cumprir. E bastará, depois de transitar em julgado o acordo do STF, comunicar à mesa da Câmara e a mesa da Câmara declarará a perda dos mandatos. É assim que eu estou entendendo O senhor acha que ele fez a média nova ontem? posição. Ah, sem dúvida. Para ser eleito, ele disse que a Câmara daria a última palavra. Agora, devidamente eleito, sentado no poder, mudou de ideia. Política é complicado. Tony, você acha que tinha que ser cassado mesmo? Ah, com certeza. Eu penso assim, Gustavo, eu acho que se você errou, você tem que pagar pelo seu erro. E um grande problema do ser humano justamente é esse. O ser humano, às vezes, não sabe conviver e respeitar uma hierarquia. E toda vez que você se levanta contra um poder maior do que você, né, contra algo que está acima de você, você está passivo de receber as devidas consequências. O que as pessoas se esquecem é justamente isso. Toda atitude, ela acaba gerando uma consequência. E vocês consideram que no Brasil a gente encastelou os políticos? É tão difícil conseguir. Os políticos, eu digo, do escalão federal, do Senado e da Câmara dos Deputados, do presidente da República. Não tem benefícios demais? Tem. Absurdamente demais. O Poder Legislativo, de anos para cá, principalmente depois da redemocratização, eles se tomaram de liberdades absurdas e elas afrontam aquela moralidade média do brasileiro. Em relação a tudo, comportamento social, comportamento familiar, a questão da diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais, os deputados federais e os senadores ganham salários absurdos, chegam a ter 18 a 27 assessores, inclusive nos seus estados, ganhando dinheiro público, muitos sem trabalhar, poucos deputados realmente cumprem aquilo para o qual a população lhe deu o poder, a representação. E é preciso, para isso, ter vergonha na cara. Mas, infelizmente, é assim. A maioria não tem. Você acha, Tony, que a gente encastelou os políticos do Brasil? Que deixou ele num patamar distante do povo normal? Gustavo, nós vivemos num país onde, além do excelente salário que um deputado tem, ele ainda recebe um auxílio terno para que ele possa comprar os ternos dele. Então, sem comentário. Sem comentário. Doutor, o senhor é a favor da fazer a corrupção se tornar um crime hediondo? Eu sou, realmente sou. Eu acho que o Brasil ele está mudando devagar aí, esse julgamento do STF, a própria opinião pública, hoje nas redes sociais, os grupos sociais de pressão, as igrejas, os grupos mesmo de todas as igrejas, todas as denominações. O Brasil vai ter que passar por uma mudança muito grande, porque, para mim, eu estou com 59 anos e meio. Meu pai era semi-analfabeto e pequeno proprietário rural lá em Porangaba. Para mim, até hoje, que eu aprendi com ele, é inadmissível que se roube um centavo do dinheiro público. E o dia que a corrupção for enquadrada realmente como um crime hediondo, muita coisa mudará. E concorda, Tony, que tem que ser crime hediondo, tem que aumentar a pena, dificultar a progressão do regime? Sem dúvida nenhuma, Gustavo. Eu acredito
A gente tem que acreditar na justiça, né? A gente tem que acreditar no Brasil, né? E, acima de tudo, eu acredito em Deus, eu acredito na justiça divina. Mas quando nós passamos a situação para o plano terreno aqui, a situação é meio complicada. Como o vereador Amaury mencionou muito bem, o Brasil caminha mais a passos lentos, na verdade, nesse aspecto. Mas eu acredito sim que a pena tem que ser aumentada e volto a mencionar a seguinte frase: se cometeu o erro, tem que pagar pelo erro que cometeu. Mauri, como que a gente, todo mundo reclama dessa estrutura política que a gente tem, talvez no âmbito municipal nem tanto, que é um pouco mais difícil de você, mas na verdade é um pouco mais fácil de você rastrear no âmbito municipal. Mas no âmbito federal, essa estrutura das eleições, a gente reclama, qual é a solução? Eu acho que a primeira solução de tudo em relação à representação, tanto estadual como federal, é a reforma política. É a mudança da forma como se escolhe os representantes. Aqui, em relação a vereadores, é como se fosse um distrito, a cidade toda, e as pessoas conhecem os candidatos. Tem as vagas, se disputa e se preenche as vagas. Agora, a nível federal e estadual, talvez a única solução plausível seja a instituição do voto distrital, realmente, porque aí só se disputa aqueles partidos que lançarem candidatos naquele distrito. Então, o deputado não teria voto em Itapetininga e lá em Ribeirão Preto, lá em Araraquara, o que é um absurdo isso. E outra coisa, tem que fazer a reforma política também em relação ao percentual mínimo de votos dos partidos. Nós estamos caminhando para 29 partidos no Brasil. Isso é uma coisa, é só no Brasil. Tem que instituir essa cláusula mínima de votação nos estados, já reduziria de imediato. Se instituir 1% de exigência de votos para cada partido nas eleições, já diminui para 8 ou 10 partidos. O ideal no Brasil, talvez 4 ou 5 partidos. E proibir coligações. Coligação, para mim, realmente é um pecado. É hoje, vigora hoje. O meu partido tem que participar disso, participa como participou aqui, coligado com outros partidos. Mas a coligação mata a verdadeira vontade da escolha do eleitor. Então, a hora que acabar isso, melhora também. Então, o Brasil tem que passar uma hora por uma grande reforma política para que realmente a gente mande um deputado para Brasília, mande um deputado para a Assembleia em São Paulo, que realmente foi escolhido porque aquele grupo daquela região o quis assim. Tony, eu vi uma notícia esses dias, até no UOL mesmo que saiu, dizendo que somente 35% dos deputados eleitos, dos deputados que foram eleitos, realmente foram por voto deles e não foram por esses votos de coligação. Exato. Só 35%. Que democracia é essa? É muito pouco, né? Visto que, se nós observarmos que uma das maiores votações da história para deputados no Brasil foi a do deputado Tiririca, que sem qualquer tipo de preconceito, mas é uma pessoa que eu não vejo um preparo algum para ocupar o cargo que está exercendo. Mas o que acontece? Através dos milhões de votos que ele teve, ele acabou, através da sua coligação, arrastando muitos outros junto com ele, né? Então, realmente acaba não demonstrando exatamente aquilo que o eleitor colocou na urna. Que quem votou em alguém que pertencia a uma determinada coligação teve até mais votos do que um outro deputado e acabou ficando de fora, porque o Tiririca arrastou companheiros de coligação dele. Não, e quanto a esse financiamento das campanhas? Você vê cada vez campanhas mais milionárias. O PT em São Paulo, por exemplo, gastou 90 milhões de reais numa campanha, comprou câmeras que foram gravadas em Hollywood de 2, 4 milhões. Verdade. Não tem limite? O poder não tem limite? Da maneira como é hoje, o desenho estrutural aí de eleições, praticamente não tem limite o poder. Quem tem o poderio econômico faz os melhores programas, compra essas câmeras de última geração aí para fazer os seus programas, contrata os melhores profissionais, e daí, infelizmente, o poder do dinheiro tendo uma influência imensa numa eleição. Essa é a verdade. E concorda com isso? Você acha que é correto isso? Olha, é uma situação complicadíssima, visto que se a gente pode levar também essa questão, além das questões profissionais,
que são legalmente resolvidos através do dinheiro, o poder do dinheiro é capaz de comprar também o voto, que nós não podemos esquecer de pessoas que vendem o seu voto e, lógico, só vai vender o voto para quem vem com dinheiro para comprar. Então, nessa hora, um candidato, um partido, uma coligação com menos dinheiro acaba sendo também menos favorecido nessa hora. Não que seja legal a compra de voto, não que eu concorde com isso de maneira alguma, mas, infelizmente, o dinheiro acaba favorecendo esse tipo de situação também. Então, o senhor é a favor do financiamento público? Eu sou a favor, até para tentar pelo menos afastar aí o abuso do poderio econômico. E um outro detalhe que é bom lembrar, Gustavo, é o seguinte: tem que chegar uma hora em que o eleitor não seja obrigado a comparecer para votar. Porque o voto no Brasil, na verdade, não é obrigatório. A presença do eleitor lá é que é obrigatória e tem decorrência se não comparecer, porque ele pode anular e pode votar em branco. Então, teria que ser como é nos Estados Unidos. A presença do eleitor, ela é voluntária. Aí nós teremos, talvez, uma representatividade mais adequada aí na escolha dos representantes. Então, o senhor é a favor do financiamento público de campanha e o do voto facultativo e do voto distrital e da proibição de coligações. Proibição de coligações. E aí, Toninho, e o financiamento público de campanha? O governo dá dinheiro para os candidatos fazerem campanha. Seria uma boa saída realmente para fugir dessas inúmeras situações que aparecem aí durante as campanhas, né? Que o ditado é verdadeiro, viu, Gustavo? Você quer conhecer um homem? Dê um pouquinho de poder e um pouquinho de dinheiro para ele, que você vai saber quem ele é. E o voto facultativo também? Ou não? Você acha que tem que ser obrigatório? Também é muito importante isso aí. Eu acho que o Brasil, Gustavo, ele tem uma característica, o povo brasileiro de uma forma geral. É tão habituado, às vezes, a trazer coisas de outros países para cá e, com o perdão da palavra, mas falando aqui o português bem claro, acaba trazendo, às vezes, cada porcaria para dentro do país que não havia a menor necessidade de trazer. E uma coisa tão boa como essa, como acontece nos Estados Unidos, que é o voto facultativo, que poderia e deveria ser trazido para o Brasil, acaba não sendo trazido. Mas por quê? Porque, com certeza, existem interesses por detrás disso tudo. É mais fácil, então, nesse contexto, é mais fácil você pagar uma van para a pessoa ir votar e depois pedir o voto para ela? É uma situação complicada. O brasileiro é muito esperto, ele sempre acha um jeitinho. Se vier o financiamento público de campanha, claro, vai financiar uma parte com dinheiro público, mas daquele jeitinho dele vai se utilizar também o dinheiro aí particular. A verdade é a seguinte, a consciência do eleitor é que é muito importante. É não vender o seu voto e é escolher os melhores representantes. E essa é a prática democrática e, às vezes, isso se demora muito para se chegar nesse ponto. O eleitor realmente, independente de pressão, de amigo, de família, de dinheiro, ele escolher aquele representante que ele acha que é o melhor que vai representá-lo lá. Ele será a voz dele lá na Câmara, na Assembleia, na Câmara Federal ou no Senado. Aí passa pela mudança de consciência dos eleitores. E, para isso, uma coisa fundamental é a educação. Porque por mais que a gente faça mudanças de reforma política, de reforma do voto obrigatório, se a pessoa, o indivíduo não mudar a sua consciência, pode ter o melhor sistema, pode ter... É verdade, tudo depende do povo. No final de tudo, está tudo nas mãos do povo, entendeu? Então é a consciência do povo que determina na hora. Exatamente. Maravilha. Então vamos deixar de lado um pouco de política aqui. Eu tenho certeza que no segundo bloco nós vamos voltar, aproveitar, lógico que o Dr. Mauri está aqui e o Tony também. Vamos falar aqui do que saiu no G1 de São Paulo, da cidade de São Paulo, que os empresários lá da capital relatam lentidão e pedidos de propina para obter alvarás. G1 ouviu 20 empresários do setor que reclamam de burocracia e corrupção. Aí diz aqui o empresário que sempre precisa molhar a mão de alguém. Daí, exatamente a notícia quer relatar aqui o problema das investigações que surgiram após lá a tragédia na cidade de Santa Maria, na Boate Kiss. E estão dizendo aqui que a burocracia para se tirar um alvará é muito grande, além da própria corrupção. Acontece isso mesmo, doutor? Infelizmente, Gustavo. Não é só lá em São Paulo. Em qualquer administração pública. A burocracia no Brasil é um dos grandes cânceres que existem, que evitam que as coisas aconteçam com rapidez e eficácia. E é evidente que, como relataram aí os empresários em São Paulo, o ser humano se corrompe, muitos se corrompem.
Poucos não se corrompem, essa é a realidade. Então, apresenta dificuldades para vender facilidades. E nesse mundo aí de alvarás, tem histórias cabeludas aí, não só em São Paulo. E aí, Tony, e como que a gente pode agilizar? Porque a prefeitura precisa do comércio fortalecido para recolher impostos, para a cidade ser atrativa. A burocracia não impede isso, esse avanço? Gustavo, eu ouso dizer para você que o prefeito que conseguir resolver esse problema, fica tranquilo, se candidata a presidente do Brasil, que ele vai ser eleito em primeiro turno. Porque, na realidade, infelizmente, nós só estamos comentando essa notícia aqui porque houve a tragédia lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, como houve uma tragédia terrível lá, isso aí acaba desencadeando que o assunto seja vasculhado em tudo quanto é canto do Brasil. Porque se não tivesse acontecido o problema lá em Santa Maria, com certeza os empresários de São Paulo não estariam falando nada. Mas como agora o governo, de uma forma geral, vai dar um aperto nesse sentido, então todo mundo tem que correr atrás do prejuízo. Aí é a hora que, quando você começa a mexer, você começa a encontrar. Mauri, doutor, mas na verdade essa burocracia aí, ela não aumenta a corrupção? Talvez não seja de propósito isso? O Brasil tem coisas que nós herdamos lá das coordenações afonsinas e filipinas, advogado. Até hoje é assim. Para conseguir um alvará, para colocar lá numa salinha, uma barbearia, colocar lá uma lojinha que vende pequenos produtos, precisa apresentar um mundo de papéis na prefeitura e às vezes protocola lá e demora mais ainda. É o caso dos alvarás condicionados, que nós fizemos uma emenda na Câmara. O que, como bem colocou o pastor, seja um prefeito, um governador, um presidente, que conseguir enxugar essa burocracia, realmente enxugar isso e colocar as pessoas ali adequadas que não se corrompam, ele vai se reeleger. Sempre. Essa é a verdade no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem burocracia no mundo. A ponto de se poder falar que não é burocracia, é burocracia, porque isso impede o desenvolvimento das pessoas, do comércio, enfim, atrapalha o bem-estar comum. Quem sabe se depois desse problema aqui, desse caos que está gerando os alvarás, acho que aqui em Itapetim tem um problema, tem muitos estabelecimentos que estão fechados por causa de alvará. O poupa-tempo é uma excelente ideia para desburocratizar, então, né? Esse é um caminho. Esse é um caminho. É um caminho, porque o poupa-tempo você tira uma carta em um dia. Belo caminho. Se o empresário conseguisse tirar o alvará em um dia... Meu Deus, estava resolvido grande parte dos problemas aí. Como você também bem mencionou, Gustavo, eu acredito que a prefeitura precisa dos estabelecimentos abertos, né? Que isso aí gera o imposto, gera o consumo, uma série de situações, gera empregos, né? Então, é complicado. Essa burocracia que o Brasil enfrenta, não só na questão de alvarás, mas em diversas outras repartições, em diversas outras documentações, a gente encontra uma burocracia terrível. Às vezes, como bem mencionou o vereador Mauri, para resolver uma coisa que seria tão simples, você acaba encontrando uma quantidade de problema tão grande que, às vezes, a pessoa acaba até desanimando no meio do caminho. Maravilha. A última notícia aqui do primeiro bloco é mais uma notícia informativa aí, que ex-policial torturador deu aulas por 24 anos com identidade falsa. Por 24 anos, o policial, está dizendo o nome dele aqui, deu aulas de geografia em escolas públicas da Zona Norte da capital. Apesar das faltas e de relatos de alunos que costumavam ir às aulas embriagado, os alunos estavam dizendo que ele ia às aulas embriagado, conseguiu chegar ao posto de diretor de escola municipal. É um caso fantástico, é um caso absurdo, esdrúxulo. Falsificou bem, né, doutor? Ele é um grande falsificador, porque conseguiu enganar tanta gente durante tanto tempo e chegar a diretor da escola. São coisas que acontecem no nosso Brasil. Aí continua aqui a notícia dizendo que durante o período ninguém havia suspeitado de que aquele professor, motivo de piada entre alunos, era, na verdade, um ex-investigador de polícia condenado por homicídio e tortura. Pois é. Infelizmente, nós temos que dizer... Isso é Brasil, como disse o doutor Mauri. Mas não tem que pedir os títulos?
que passa por 24 anos? É um mistério isso, porque há casos aí, até na nossa região, uma época, pessoas que não eram médicas trabalhando como médico, teve caso em Angatuba, parece que aqui também, em Tatuí, eu, quando eu era delegado, correndo casos. Eu não sei como essas pessoas conseguem burlar tanto as coisas e fazer aquele que é o responsável acreditar que ela tem aquela formação profissional e possa exercer aquela profissão. Para mim é um caso absolutamente inusitado isso. Bom, pelo menos o detalhe é o seguinte, né? Esse aqui a gente viu que foi encontrado e esperamos que seja devidamente punido. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas diante da justiça. Eu acho que se a pessoa errou, a pessoa tem que pagar. Mas esse é um caso que foi descoberto. Quantos outros acontecem Brasil afora, estão ocorrendo por aí, né? E ninguém sabe de nada. Maravilha. Agora vamos passar aqui para os recados, que o Sindicato Rural de Itapetininga vai fazer o 3º encontro setorial da agropecuária. Dia 25 de fevereiro de 2013, segunda-feira, lá no bairro São Roque, às 19 horas. Então está todo mundo convidado aí. Vai ter abertura pelo presidente do sindicato, vai ter algumas exposições e depois vai ter uma palestra com o Dr. Guilherme Santos Campos, que é formado em cooperativismo e associativismo pela Universidade Federal de Viçosa. Se alguém tiver interesse em participar, liga lá no 3271-0811. Depois eu volto para falar do futebol, que os policiais estão me cobrando para comentar do futebol que aconteceu nesse final de semana aí. Mas vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com as principais notícias de Itapetininga e região. Até já. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga com a segunda parte do nosso jornal Cidade Livre. E agradecendo a audiência de você que, ao invés de assistir o primeiro jogo do Brasil aí no Filipão, está assistindo a gente em nosso jornal com o Dr. Mauri e o Tony Arantes. E falando em futebol, os policiais estavam me cobrando para colocar a foto deles aqui no jornal, lá do jogo que aconteceu entre Itapetininga e Angatuba, tá vendo aí? Eu tô lá sentado embaixo ali, joguei mal pra caramba, não joguei bem. Aí, ó, tá aí a setinha aí, eu joguei esse jogo aí. Esse é o time de Itapetininga e também teve o time de Angatuba, que é outro de azul, do Sargento Samir. O jogo terminou empatado em 0-0, não teve gol, o pessoal muito perto de pau, mas tá aí a Polícia Militar que pediu para eu passar a foto aí, tá aí, em homenagem a vocês. Mas vamos para as próximas notícias aqui de Itapetininga e região, que a nova administração do Hospital Regional denuncia falta de estrutura. Unidade de Itapetininga está sob supervisão, sob responsabilidade do Instituto VART. Antiga operadora foi denunciada por fraudes e desvios de verbas. Nunca vai acabar o problema do SAS, não, doutor? Eu espero que agora acabe, porque veio um instituto novo e ele está apresentando tudo aquilo de errado que havia lá. E que esse instituto realmente siga ao pé da letra tudo aquilo que é de respeito ao interesse público. Agora, infelizmente, tudo o que ocorreu lá
foi decorrente da falta de fiscalização do poder público municipal. No próprio contrato de convênio existe uma comissão própria para isso. Se tudo aquilo lá ocorreu, em decorrência da falta de fiscalização da Prefeitura Municipal. Espero que, agora, trocando aí o órgão que vai cuidar do hospital, essa nova comissão da Prefeitura Municipal realmente impeça, evite que jamais ocorra um pingo do que ocorreu lá em relação ao SARS. E, Tony, você concorda ou discorda que a prefeitura, na verdade, vou melhorar a pergunta. A Prefeitura de Itapetininga teria condição de administrar por si o hospital ou um instituto é a melhor solução? Olha, Gustavo, essa é uma situação que cabe, né, ao secretário de saúde e também ao prefeito tomar essa decisão e definir aquilo que é melhor. Somente eles sabem as devidas condições que a prefeitura tem, né, e tem o devido conhecimento para saber se um instituto acaba sendo o melhor órgão para administrar o hospital. Uma coisa está acontecendo, eu tenho ouvido na igreja onde eu sou pastor, pessoas comentando que o atendimento no pronto-socorro está muito melhor do que estava um tempo atrás, né? Isso aqui é uma verdade que tem que ser dita. Agora, também, a nossa saúde de Itapetininga sofreu muito nos últimos anos, o povo dessa cidade sofreu muito, né? Então, a gente espera o melhor para essa cidade, independente se prefeitura ou instituto, que a coisa funcione. É isso que a população espera. Prefeitura ou instituto, doutor? É uma questão polêmica, como o pastor colocou. Tem cidades que a prefeitura administra, mas, por exemplo, a capital São Paulo hoje, ela é cuidada por organizações como essa aqui, o Instituto VART. E tem uma muito famosa lá e respeitada, que é a São Camilo, que cuida de vários hospitais municipais. Eu acredito sempre nas pessoas, até prova em contrário. E seja com esse instituto, seja com a prefeitura assumindo, o que nós buscamos, como o pastor falou, é o melhor atendimento na saúde pública, porque realmente, fico feliz de saber que já melhorou o atendimento no pronto-socorro, e tem que melhorar mesmo. E o pronto-socorro, para as pessoas saberem, ele é cuidado pela prefeitura e não pelo Instituto VART. É uma coisa diferente do hospital em si. Mas eu acredito, toda nova administração, ela vem com novas ideias, novas pessoas, novas visões de administração, e espero realmente que a prefeitura tenha acertado aí na escolha desse instituto para cuidar do hospital de Itapetininga. Maravilha. Então vamos para a próxima notícia aqui, que também está no site do G1, e G1 aqui é a região de Itapetininga, que os manifestantes discutiram na primeira sessão da Câmara de Itapetininga. Eu falei essa notícia ontem, mas vamos aproveitar que o Dr. Mauri está aqui e o Tony também está aqui. Vamos debater um pouco sobre isso. O que foi o motivo da discussão, doutor? Basicamente. Naquela sessão na Câmara, compareceram 3 grupos. Um chamado Anônimos. São uns jovens que estão comparecendo lá com uma máscara muito característica. E eles batalham aí por uma decência na administração pública, fazendo vigilância nos seus representantes. Um outro grupo era dos protetores dos animais, o IPA, ONGs, e o outro grupo era o grupo dos defensores dos rodeios, aqueles que querem que os rodeios continuem. Então, eu não vi, mas parece que num dado momento houve uma altercação, uma pequena discussão entre um rapaz e uma senhora lá, porque ela estava distribuindo panfleto contra o rodeio. Mas a Guarda Municipal chegou e acabou resolvendo isso da melhor maneira, porque é inadmissível que haja qualquer violência lá dentro da Câmara. Eu acho que aquilo lá pode estar cheia, mas tem que haver sempre o respeito à instituição, ao presidente da Câmara, aos vereadores e entre eles mesmos, porque se chegar ao extremo, digamos lá, de agressões, de violência, isso atenta contra a própria democracia. Qualquer projeto de lei que será votado lá, ele será aprovado ou rejeitado por uma minoria e ganhará uma maioria. Isso é o pressuposto da democracia. Aqueles que perderem terão que saber que é assim que funciona a formação das leis. Estava lá na Câmara? Estava lá na Câmara, vi o momento
dessa discussão, não peguei o princípio. A hora que eu presenciei, a Guarda Municipal já havia tomado as devidas medidas ali, tudo acabou sendo resolvido na paz, graças a Deus, mas eu tenho que admitir, eu acho que para um começo de ano, as coisas andam meio quentes daquele lado lá, viu? Eu acho que não havia necessidade dos ânimos estarem tão aflorados desse jeito. Contra ou a favor do rodeio? Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, Gustavo, por um seguinte detalhe: eu não posso opinar naquilo que eu não conheço. Eu não sou um profundo conhecedor da área, da questão rodeio. É claro que a gente não quer que nenhum animal seja maltratado, isso é óbvio. Mas eu também conheço pessoas que têm um crédito muito grande junto à sociedade, que têm um nome muito grande junto à população, né? Profissionais, eu conheço veterinários, eu conheço locutores de rodeio, pessoas que trabalham na área, que dão a sua palavra de honra de que nenhum animal é maltratado ali, né? Então, eu prefiro não opinar ainda nessa questão, porque eu não conheço de perto o que acontece no rodeio. Aproveitar quem é o autor do projeto de lei aqui, defenda o projeto para a população. Claro, sem dúvida. Eu apresentei o projeto lá dia 21 de janeiro. Ele proíbe a realização de rodeios, touradas, vaquejadas, farras do boi e eventos similares em todo o município de Itapetininga. Permite as cavalgadas que fazem as romarias, as exposições dos animais, dos criadores, evidentemente seria um absurdo proibir isso. Os leilões de animais, evidentemente, é uma coisa absurda se pensar assim. Estão falando que a lei proíbe, aí é a maldade das pessoas. O hipismo e a ecoterapia. Tudo aquilo que, segundo especialistas, e aqui, pastor, me desculpe, mas não é só a palavra de honra de alguém que trabalha num setor que justifica que não há sofrimento dos animais no rodeio. E antes de fazer a lei, Gustavo, eu estudei realmente muito sobre rodeios. Eu li muitos laudos de diferentes formas, laudos de veterinários, de biólogos, laudos disto, laudos daquilo, de várias formas. Laudos que dizem: o animal não sofre nada no rodeio, ele sofre uma simples cócega e aí ele pula como se fosse um demônio. Tem laudo que diz isso. E tem laudos que são profundamente técnicos que dizem exatamente o contrário. Causa dor, causa sofrimento, é uma tortura, machuca o animal e principalmente, Gustavo, nem que não machucasse o animal, não causasse mal ao animal. Existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais que poucas pessoas conhecem nesse mundo. Ela é de 1978, da Unesco, que é um órgão da ONU. O artigo 10 diz simplesmente o seguinte: nenhum animal deve servir para o divertimento do homem. A exibição de animais em espetáculos para divertimento do homem atenta contra a dignidade do animal. Agora, isso é muito profundo, Gustavo. Ou você se interioriza e você tem uma consciência de que é isso, de que os animais têm direitos, ou você acha que isso é uma piada. Que você pode fazer o rodeio com o boi, nem que ele quebre a pata, que ele quebre a espinha, na prova do laço, que a bezerra caia e quebre a vértebra, e morra cheia de dor lá. Prova do laço é uma das coisas mais horríveis que eu já vi e aprendi em rodeios. Ou você aceita que os animais têm direitos mesmo, ou você não aceita isso e acha que tratar um animal de qualquer maneira é natural. Esta visão que eu tenho hoje é uma nova visão, ela é minha. Ninguém é obrigado a segui-la. Ela faz parte de uma mudança de visão que eu tenho hoje da consciência da relação homem-animais, que dizem irracionais. Eu peguei uma pesquisa ontem, Gustavo, de uma universidade muito importante da Inglaterra. Eles estudaram anos todos os animais. Hoje, há uma consciência clara de que o animal ele é senciente. Isso significa o quê? Ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio, ele sente saudade, ele chora, inclusive. E agora, nessa pesquisa longa de anos, eles estão provando uma coisa muito simples. O animal, além de senciente, ele é consciente também. Ele tem consciência da sua existência na natureza. Ele tem aqueles sentimentos muito próximos do ser humano. Ele não tem a linguagem como nós, de se comunicar conosco? É evidente que não.
Então, eu acho que hoje, Gustavo, uma das últimas lutas do homem, uma das últimas fronteiras que ele vai ter que enfrentar, seja agora, começando com esse pessoal aí da defesa dos animais, seja daqui 50, 100 anos, 1 milênio, 5 milênios, é essa relação homem-animal. Homem-animal. Nós podemos comer os animais? Essa pergunta vai ter que chegar a todos um dia. Nós podemos usá-los para divertimento? Essa nova consciência, cada pessoa vai ter que encontrar. Eu estou encontrando a minha. Qual maneira que eu achei? Estando hoje com o vereador, eu não sou vereador. Eu estou vereador. Eu apresentei esse projeto. Agora, ele não vai depender só de mim, Gustavo, pastor. Serão precisos 10 votos naquela Câmara para a proibição dos rodeios. Agora, um dado importante, que muitas pessoas às vezes escondem, é assim. Houve um período aqui em que o promotor do meio ambiente era o Dr. Carlos Henrique Prestes de Camargo, conhecido como Cacá, nosso querido amigo. Ele proibiu, se não me engano, por 8 ou 10 anos, a ocorrência de rodeios na exposição de Itapetininga. No ano seguinte que ele deixou a promotoria do meio ambiente em Itapetininga, voltaram os rodeios. O que ocorreu de errado e que prejudicou o desenvolvimento de Itapetininga nesses 10 anos que os rodeios não existiram em Itapetininga? Nada, absolutamente nada. Eu vou defender a minha posição lá, eu respeito a posição de todos, Eu vou debater, eu quero que tenha uma audiência pública para isso. Os defensores dos rodeios estejam lá educadamente, levem laudos de veterinários, levem pessoas para debater, que cada uma das partes façam o mesmo, e os defensores dos animais também. E aí, muita gente esquece de uma coisa, nós somos 19 vereadores e, na teoria e na prática, nós representamos a população de Itapetininga. Por que precisa 10 votos para aprovar essa lei? Porque daí será a maioria daqueles que representam a população dizendo: Itapetininga não quer mais rodeios. Se nós perdermos, será a maioria que terá dito: nós queremos continuar com os rodeios. Aí vai estar na consciência, no preparo intelectual, no sentimento de cada vereador. Ele terá que se deparar com isso e terá que tomar uma decisão. Por isso foi eleito. Isso é muito importante. Maravilha. Quer fazer alguma consideração, Tânia, sobre isso? Não, acredito que o vereador Mauri já falou tudo a respeito, mas é uma grande realidade o que tem acontecido. A gente espera que seja tudo resolvido da melhor maneira possível, né? Para quem entende do assunto, como eu falei, boa sorte. Eu que não entendo nessa hora, eu fico de fora e torço para que o melhor aconteça. Maravilha. Então vamos mudar um pouco de assunto aqui, deixar um pouco de lado o rodeio, que o Dr. Mauri já defendeu a tese dele aí a favor ao projeto de lei que ele mesmo apresentou. Terá uma manhã sobre as comissões. O senhor assumiu alguma comissão, doutor? Eu sou o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Defesa do Consumidor. E sobre... Vai ter uma sessão da Câmara amanhã, sessão ordinária da Câmara amanhã. Às 20 horas. Que não tem projeto de lei para ser votado, né? Não, estão alguns requerimentos que estão para serem colocados naquela sessão, mas a princípio não há projetos. Maravilha. Daí vamos debater agora os projetos de sexta-feira. Aproveitar que vocês dois estão intimamente ligados lá na Câmara. Sexta-feira será votado o veto da derrubada do veto para o aumento do salário dos secretários municipais. Verdade. É o último projeto que está pautado. Tá. O senhor vai votar para derrubar o veto ou não? Gustavo, eu votei contra o projeto de lei lá em novembro e depois perdi. Só eu e o Fuad votamos contra o projeto de lei na época. Éramos 11 vereadores. Perdemos e eu entrei na justiça e consegui uma liminar para evitar que fosse discutido o veto até que o juiz desse a sentença de mérito, como o senhor conhece. E agora, em janeiro, o juiz deu a sentença de mérito. Ele denegou o mandado de segurança, dizendo que eu não era parte legítima para impetrá-lo e que aquela ferramenta, ou mandado de segurança, não era hábil para evitar a discussão de um veto. O juiz julgou, está lá. Cabe recurso, cabe embargo, depois apelação. Mas o promotor de justiça oficiante nesse mandado de segurança fez um belíssimo parecer, concordando absolutamente com a posição da prefeitura no veto, o ex-prefeito Roberto Ramalho, e concordando
totalmente com a minha tese do mandado de segurança e disse que teria que ser concedido, mas o juiz tomou um outro caminho. E agora o veto vai ser discutido na sexta-feira, às 9 horas da manhã. É evidente e claro, uma questão simples até de coerência, que eu vou debater e eu vou votar para a manutenção do veto, para que esse projeto não se transforme em lei e o secretário não passe a ganhar R$ 11.499 por mês, pulando de 6.175 para 11.499. Estou vendo os cálculos do senhor aí, dá um aumento de 5.300 e... Dá um aumento mensal no salário de cada vereador de R$ 5.324. Quanto ganha o vereador? O vereador ganha R$ 4.206. É o menor salário da região de vereadores de cidades igual a Itapetininga e é o menor salário dentre os agentes públicos, agentes políticos de Itapetininga. Tony, você é a favor ou contra o aumento? Olha, Gustavo, outro assunto polêmico também. E a gente debate polêmico. Não. Aí que é bom. Pode ficar tranquilo que eu não fico em cima do muro, não, entendeu? Tenho a minha opinião também. Mas eu quero ressaltar algo aqui, Gustavo, que é muito interessante. Eu costumo dizer isso porque, como eu não sou da área, né? Eu sou pastor, mas também sou eleitor, também sou cidadão dessa cidade e acompanho o que tem acontecido. Mas, Gustavo, a gente vive, na minha opinião, no país da desigualdade social. A gente vive num país, Gustavo, onde um jogador de futebol como o Neymar tem um salário de 3 milhões de reais por mês. Sabe? Nada contra o Neymar, nada contra jogador nenhum, até gosto de futebol, eu estava conversando aqui durante o intervalo comercial, mas o que um jogador de futebol, né, o que um time de futebol acrescenta na vida de um cidadão, não é verdade? O seu time ganha, você pode ficar mais feliz ou mais contente, mas no dia seguinte vai ver quanto caiu na tua conta. Vai levar algumas das suas despesas para o time que você torce com tanta veemência lá, para que o clube pague as suas despesas e você vai ver se ele vai pagar. Vai atrás de algum jogador e aí são situações que o brasileiro não fala nada. O brasileiro aplaude e bate palma, não é verdade? Aí, agora, a minha opinião quanto a salários, eu penso da seguinte maneira. Eu acho que todas as áreas de trabalho, de uma maneira geral, que envolvem o trabalho diretamente com vidas, merecem ser bem remuneradas. Então, não estou dizendo que sou a favor dos 87% de aumento, como será votado, sou a favor ou contra o veto, mas o que a gente quer ver são pessoas, são profissionais que trabalham diretamente com vidas, devidamente bem remunerados, para que possam deixar a profissão que ocupam, estar se dedicando àquilo ali em tempo integral e que o melhor aconteça para a população do Brasil e do mundo, e é claro, nesse caso específico aqui, para a população da nossa cidade. Tony, você disse que tem que ser bem remunerado. R$ 6.175 por mês é um mau salário? Não, é um ótimo salário. Então, mas você acha que tem que aumentar isso ou 6 mil tá bom? Eu acredito que os vereadores vão decidir aquilo que é melhor. A bola está na mão deles. Mas cada um, Gustavo, eu acho que cada um é responsável por dizer se merece aquilo que está ganhando ou não. Que o salário de 6 mil já é um bom salário, isso não tem a dúvida. Né? Mas cabe aos secretários dizerem se isso é bom ou não e cabe aos vereadores aprovarem isso ou não. Doutor, e se fosse cargo exclusivamente técnico? Seria justificável? Eu acho que mesmo assim não. A administração pública, muito dificilmente, ela vai ser composta só por técnicos, porque há política no meio. Mas mesmo que fossem só cargos técnicos, só engenheiros, só médicos, só administradores, economistas, ainda assim, esse salto de 6.175 para 11.499, numa calada de uma noite de novembro de 2012, onde estavam lá 4 ou 5 suplentes de vereadores que tinham assumido, não acho legal isso. Agora, um detalhe aqui, pessoas não sabem. O salário do prefeito é R$ 13.100, que nós fixamos lá em junho. Agora, se derrubarem esse veto, o salário do secretário pula para 11.499. É só fazer a diminuição, 13.100 tirando 11.499. E parece que dá R$ 600 só
de diferença do salário para o prefeito. Onde está a hierarquia salarial entre o chefe do executivo e os seus subordinados diretos? Praticamente essa lei está criando mais 14 prefeitos em Itapetininga. Um absurdo isso, meu Deus do céu. Isso atenta contra o bom senso. Atenta contra o bom senso. Eu sei que ele nomeou os 14, mas nomeou 10. Mas uma hora vai nomear os outros também, porque não fez reforma administrativa. Na verdade, essa lei aqui está criando mais 14 cargos de prefeito em relação ao salário em Itapetininga. Eu vou debater, eu vou votar contra mesmo. E tem mais alguns argumentos que eu vou guardar lá para o debate. Isso aí vai para os 9 horas. Vai para os dois convidados de hoje aqui. Muito se debateu sobre a verba do carnaval. A famigerada e famosa verba do carnaval. Vai ter dinheiro para pagar? O aumento, se você for ver, dá quase 100 mil. Só em um ano dá R$ 638.880 a mais de salário só dos A secretários. pergunta que eu faço é a seguinte, o prefeito ele foi bem claro, disse quando a verba do carnaval, ele falou que era para a saúde, que Itapetininga estava passando por um problema e tal, que tem que priorizar. E esse salário do secretário? Pois é. Aí, Gustavo, a pergunta tem que ser dirigida ao chefe do executivo. Mas aqui a gente está para debater as perguntas. Não, eu estou dizendo isso porque, justamente, falando em tese, a gente não sabe o que ele pensa, né? O poder de decisão estará nas mãos, a princípio, dos vereadores. E nós somente vamos saber aquilo que o prefeito pensa posteriormente essa votação, caso o veto seja derrubado. A gente vai saber a opinião dele a respeito do caso, para saber se tem ou se não tem. Por enquanto, o poder está na mão dos vereadores. O que o senhor acha disso aí, mano? Eu acho o seguinte, ele cortou a verba do carnaval, que na verdade não era 250 mil, era entre 80 e 90, o resto é para as outras festas da cidade. Não houve transposição nenhuma desses recursos para a saúde, ainda, e com certeza ele o fará. Ele tem pessoas técnicas que sabem como faz. Mas uma coisa que eu penso aqui, o prefeito de Fiore poderia ter feito muito mais em relação à saúde e verbas no orçamento que nós votamos lá em dezembro. E eu alertei um dos líderes lá, que ainda eram vereadores. Por que não faz emendas mudando o orçamento? Tira 500 mil da secretaria tal, tira 200 mil ali, tira 300 mil ali, tira 1 milhão ali, que se subestima muito o orçamento de algumas secretarias. Ele poderia ter remanejado entre as secretarias no orçamento, no mínimo 5 milhões de reais, se ele quisesse. Essa é a verdade. E não o fez. E partiu para cima aí dos 250 mil. É claro que tem o apoio. A população, como gastar em carnaval? Tem que gastar lá no remédio, cuidar do velhinho. É claro, a opinião pública vem do lado. Mas em termos práticos de interesse público, poderia ter feito muito mais antes da votação do orçamento lá em dezembro. Quem sabe do ano que vem ele o fará. Maravilha. O nosso programa está chegando ao final. Para terminar, só tenho uma pergunta a fazer para cada um aqui, porque o nosso programa preza pela imparcialidade, pelo debate de ideias. Cada um aqui é livre para expor o que bem entender, o que a sua consciência mandar. Exato. Primeiro mês, entrando aí no segundo mês do prefeito de Fiore, qual o seu posicionamento sobre esse início de governo? Olha, Gustavo, eu só posso dizer para você o seguinte, eu vejo aí um bom início de governo, eu vejo ele tomando algumas medidas aí que vão ajudar o orçamento público, ele está fazendo o possível para colocar a cidade no eixo, como mencionei aqui, a melhora no atendimento do pronto-socorro, a questão da gestão do hospital regional, enfim, situações, o corte da verba do carnaval. É claro que para mim, que sou pastor, entendeu? Nós fazemos um retiro de carnaval, levamos nossos jovens aí para passar 4 dias aí, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, até tendo momentos de lazer ali. Não sou nenhum apreciador do carnaval, então eu concordo de primeira mão e aplaudo de pé, né, essa iniciativa dele. Mas eu digo uma coisa para você, Gustavo, sabe? Eu não escondo de ninguém, como eu falei, eu não costumo ficar em cima do muro. Eu votei no prefeito de Fiore, acredito nele. Porém, uma coisa importante que a população precisa se atentar é o seguinte: gente, independente de quem você votou, né, hoje nós temos que apoiar quem está no poder. E eu cito o seguinte exemplo: eu não votei na Dilma, na presidente Dilma, eu votei no José Serra.
Mas a partir do momento que a Dilma foi eleita, como pastor, a Dilma passa a ser meu alvo de orações. Por quê? Porque ela está governando o nosso país, né? E assim acontece na nossa cidade. Eu tenho orado pelo prefeito de Fiore, tenho orado pelo seu secretariado, tenho apresentado em oração os 19 vereadores da cidade. Viu, meu querido vereador Maurício, o senhor é alvo das nossas orações também. Eu fico muito feliz com isso. É verdade, porque são pessoas que estão ali para decidir o futuro da cidade. Então, independente da sua posição, apoie sempre aquilo que for melhor para a cidade. Torça para que o melhor aconteça. Porque o que a gente vê, Gustavo, às vezes, é a pessoa que votou num candidato que não era o atual prefeito de Fiore, está torcendo contra, está torcendo para que seja um mau governo, está torcendo para que ele cometa erros. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Nesse momento, a eleição já passou, já ficou para trás. O que importa agora é o que vem pela frente. Então, a minha opinião, que ele está iniciando muito bem e a minha torcida é para que ele termine melhor ainda. Doutor? Eu acho que ele está iniciando bem, realmente. Está ativo, está atendendo a imprensa, põe a cara para bater. Verdade. Isso é muito importante. Poucos prefeitos fazem isso, chamar coletivas. Eu estou observando isso. Agora, é evidente que, como vereador, que não está na base do prefeito, eu tenho até o dever moral de dar a ele um tempo muito maior do que 1 mês, 2, 3 meses. Talvez eu venha a pensar na questão estrutural a partir do 2º semestre apenas. Agora são coisas pontuais. Agora, eu tenho a certeza, nenhum vereador na Câmara vai tentar travar qualquer projeto que é de interesse público. A primeira sessão extraordinária tinha 3 projetos realmente de interesse público aqui de Itapetininga. Foram votados por unanimidade, os 3. Sexta, nós teremos 6 projetos, 5 de autoria do prefeito. Todos eles, com certeza, serão votados por unanimidade. E eu já estudei cada um deles. Nenhum vereador vai parar aquilo porque é o de Fiore o prefeito hoje. O único projeto que vai dar discussão, o aumento do salário dos secretários. Isso é evidente, porque isso é uma coisa de interesse... É quase que da moralidade média do povo. Esse vai dar o debate, realmente. Os outros serão todos votados. Então é evidente. Vereador que é eleito a Petringa, eu estou lá há 6 anos, caminhando para 7 anos. Toda lei que for de interesse público, eu serei o primeiro a defender. Agora, está de parabéns esse início, realmente, do prefeito. Ativo. Eu gosto das pessoas ativas e que não se escondem. Ele está chamando a si as responsabilidades. Ele entendeu que é um cargo muito difícil, realmente falou isso na Câmara. E ele está fazendo no estilo dele. E esse é o estilo dele. Agora, uma grande vantagem que eu vejo no estilo do novo prefeito é a transparência perante a comunidade e os órgãos de imprensa. Televisão, rádio, jornal. Isso eu não tinha visto aqui em Itapetininga ainda. Maravilha. Então, nosso programa está chegando ao final agora. Foi muito bom estar com os nossos 2 convidados. Tony, prazer ter você aqui. Volte sempre. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, né? Volto sempre que vocês me convidarem, a gente vai fazer de tudo para estar aqui. O vereador Mauri, obrigado pela companhia aqui também. Que Deus abençoe o senhor, ilumine o senhor em todas as votações, todos os projetos, todos os trabalhos aí, juntamente com os 18 vereadores que compõem a nossa vereança aqui de Itapetininga. Só acrescentando algo, vereador Mauri, que o senhor mencionou a respeito do atual prefeito, eu nunca havia visto um prefeito entrar no hospital regional e no pronto-socorro depois de eleito. Esse aí entrou antes e está entrando depois. Por isso que eu falei. Então, realmente, é válido mencionar aqui a atitude e reiterar as palavras aqui do vereador Mauri. Para você que está em casa, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você podendo nos visitar, estamos ali na Igreja Quadrangular da Vila Belo Horizonte, na rua Vicente Rodrigues Furtado, número 876. E estamos com o programa de TV Tempo de Vitória no canal 21 da NET. Obrigado, Tony. Doutor, foi um prazer ter o senhor aqui. Volte sempre ao nosso programa. O prazer de vir aqui na TVI é sempre meu, Gustavo. Eu que agradeço. Os seus programas estão realmente excelentes. Parabéns. Obrigado. Adquiriu um equilíbrio, uma maneira boa de conduzir. O programa flui. Assisti praticamente todos os últimos. Parabéns como profissional. Agradeço também a companhia do pastor Tony. Nós estamos nos conhecendo praticamente hoje aqui. Pode existir ideias divergentes, mas é sempre no interesse do melhor. É verdade. Para a sociedade. E cada vez que a TVI me chamar, eu estarei aqui. Muito obrigado. Obrigado. Chamaremos sempre os 2 aqui que nos ajudaram a fazer o programa de hoje.
Foi muito bom, realmente a hora passou rápido, nem vi. A vocês que acompanharam o programa, muito obrigado, fiquem com Deus e amanhã tem mais.